funciona? O bem, né? O bem. Vamos fazer uma meditação nessa manhã, um foco diferente. Eu estava... Pode botar para mim o título da mensagem. Depois eu peço para você botar para mim a leitura. Estava olhando alguma reportagem essa manhã não, sexta-feira. Eu vim para cá, fazer as coisas na igreja, e eu estava vendo uma reportagem da cantora Exla. Lembra da Exla? Quem conhece aqui a Exla? Há pouco tempo ela sofreu muito com um filho que se auto-assumiu como gay, né? E virou um trans, né? Todo mundo conhece essa história. E ali foi um momento que ela se decepcionou muito. A imprensa, como sempre, adora esse sensacionalismo, como se a vida dos outros importasse tanto para eles, que importa, porque eles ganham em cima dessas coisas, e fazem do sofrimento dos outros um mar de choro, de angústia, né? E aí começou a surgir uma série de pastores, e aí começou a série de revelações, como está acontecendo agora, né? Revelações, depois do carnaval, todo ano tem revelações demais, profecia demais. O rio vai acabar, um Deus vai arriar a mão, Deus vai arriar a mão o ano todo. E o carnaval, o pessoal pega e mostra as coisas do carnaval. Eu acho que tem muita gente olhando o carnaval, que se não olhasse nem estava vendo, estava acontecendo. E às vezes a gente dá muita ênfase às coisas, e as coisas ficam. E aí o YouTube passou a ser um jornal que todo mundo lê, começou a mostrar uma série. Essa semana eu estava lendo que a Exla voltou às notícias porque o filho morreu, que se tornou travesti ou trans. Ele estava com meningite, está vendo, perguntou se eu li no jornal. Não, meningite é um outro. Então é o outro, porque não é. Então eu confundi os filhos, mas ela perdeu o filho, né? Perdeu o menino. E eu estava lendo a reportagem dela, e associei, desculpa, porque tanta gente profetizou tanto na vida do que virou, que aí o diabo vai mostrar para eles que quando Deus não está, não acontece, aconteceu no outro que não tinha nada a ver. Porque eu digo que tudo é mão de Deus, permissão de Deus. Isso não é para ninguém sofrer e passar por isso. Outra reportagem que eu estava lendo e analisando também o mar de fraqueza da pessoa, eu estava olhando a vida de um jogador de futebol chamado Rony. Rony, ele é jogador de futebol do Palmeiras, para quem é paulista, sabe muito bem, é um dos principais jogadores do time do Palmeiras. E ele estava dando uma entrevista, ele lembrando da infância dele. A infância dele, onde ele morava numa casa de barro, de madeira, no interior do Brasil, não sei qual é o estado, acho que é nordestino, porque ele tem as questões nordestinas. Ele disse que difícil era comer todos os dias. E o pai dele saía, às vezes faltava 3 dias fora, para poder trazer comida para dentro de casa e tal. Era a dificuldade que eles passavam naquela família. E hoje ele é um jogador que ganha muitos mil dólares. Em comparação à relação que ele ganha em real, o Brasil é real, né? O dólar. Então ele ganha muito dinheiro, o salário dele é muito alto em real. Ele falou assim, a vida muda tanto, mas não o suficiente para nos fazer esquecer de onde nós saímos. Eu achei isso bárbaro. E geralmente, irmãos, o que mais acontece com pessoas que passaram por momentos de dificuldade na vida, se elas enriquecer, a primeira coisa que elas conseguem de fazer é esquecer daquelas pessoas que caminharam com ela, esquecer daquele bairro onde elas nasceram, não quer nem ouvir falar. Aquilo é uma história que elas apagam na mente, que parece que aquilo não teve valor. E essas coisas têm valor. Essas coisas têm valor, tudo tem valor. E eu lendo tudo isso e analisei um pouco e pude ver que o Evangelho hoje em dia está justamente desse tipo.
a gente está encontrando muito um evangelho de vitória, mas esquecendo que para conseguir a vitória, a gente passa por lutas e momentos tristes, momentos que o Facebook não é lata. Você já viu no Facebook? São raras vezes que você vê uma história de alguém triste no Facebook. Raramente você vê uma pessoa levantando da cama de manhã com a foto no Facebook. O Facebook parte depois da maquiagem para cima e no filtro. No Facebook todo mundo é feliz. No Instagram todo mundo tem tudo. Não é? A gente fala todo mundo, lógico que tem uma minoria que mostra algumas coisas, mas eu vejo tanta coisa no Instagram e no Facebook que eu fico assim, meu Deus, como é que as pessoas são falsas com ela mesma? Porque eu acho isso uma mentira muito grande, ela querer passar para os outros uma história que não é real. Porque por mais que ela visa o lado de uva da vida dela, ela esquece que tem um lado do espinho. E às vezes ela passa uma vida de vitória, mas o sangue está saindo nas mãos porque está perdendo a mão de vitória. E às vezes a gente pergunta por que elas agem assim, elas dizem, eu não vou entregar na mão dos meus inimigos as minhas derrotas. Eu não posso contar, mas mesmo o que eu faço. Pois é, a Bíblia nos ensina totalmente diferente. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser verdadeiramente o que nós somos. Mostrar a realidade de cada um de nós. Se você não tem desejo de mostrar suas lutas no Facebook, não mostra, é o direito de cada um. Mas não tenta passar uma coisa que você não é. Porque é cenário. É cenário. Aliás, eu vejo tantos crentes no Facebook que para mim não parece crente. Não parece crente, me desculpa. Sabe, não são mesmo. No Facebook não são. Porque eu vejo aqui fora como é que eles vivem. Sabe? A Bíblia diz que o Senhor Jesus diz que os humilhados, eles serão exaltados. Sabe? Aqueles que são humilhados, Deus vai exaltar. Os soberbos, sabe, Deus vai amassar. E nós temos que ser real, porque é nessa fidelidade a Deus, na verdade, é que a gente vive. Sabe por que muitos casais, às vezes, vivem numa miséria sentimental? É porque elas querem passar para os outros que a vida delas está bem. Porque alguém ensinou na igreja, vai mudar, vai mudar, vou vencer, vai mudar. Mas só que eles não mudam o problema na raiz. E não vai mudar, vai ficar mentindo pro resto da vida. É por isso que a gente encontra pessoas que vivem trocentos anos do lado do cônjuge. No final da história, quando morre, a pessoa fala assim, agora eu estou livre. Poxa, era para estar livre antes disso. Ou consertar a vida antes disso. Mas que viveu uma concepção que a Bíblia diz que a gente separa quando a gente é pega no ato do adultério. Mas deixa eu explicar adultério para você no âmbito mais geral. Adulterar é adulterar algo. Não é só sexo. É adulterar aliança, que quando você foi diante do altar, você diz, eu prometo honrar a ele ou a ela, eu prometo sofrer as dores que ela está sentindo, ele está sentindo, eu prometo sorrir quando sorrir, eu prometo sofrer quando sofrer. Tudo isso é leis. O corpo é uma lei. A Bíblia diz que quando um homem se junta a uma mulher, ou a mulher se junta a um homem, é um acordo. E quando você trai com outro, você adultera o quê? Uma lei. Não é só o sexo, é uma lei. Mas aí eu vejo gente vivendo isso. E hoje em dia a mídia, ela é muito cruel, ela mostra mesmo que as pessoas pegam nos vídeos e jogam. Aí eu fui para a vida de Paulo. Paulo, Jesus nos dá um exemplo tão... Eu não sei por que pessoas pegam qualquer outro elemento na Bíblia, menos Jesus. Eu não sei por quê.
maior exemplo para nós chama-se Jesus. Sabe? Ele não veio para quem era sã. Ele veio para quem era doente. Ele não veio para aquele que era vitorioso na frente dos outros e por trás vive uma vida de mentira. Ele chama desse de hipócrita, aquele que manda os outros fazer, mostra que os outros, deixa que os outros vejam, mas por trás não faz. Jesus veio para corrigir tudo isso. E Paulo nos ensina isso. O que faz a gente ficar preso é porque a gente quer mostrar para os outros que nós somos vencedores em nós mesmos, não em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo nos ensina uma outra coisa. A gente faz uma outra coisa. A gente pega a versão de Cristo e transforma na versão de João. Eu ainda acho versículo bíblico para dar respaldo. Tem pessoas que ainda acham versículo bíblico para dar respaldo. Por quê? Porque são ensinadas erradamente. Vamos lá, vamos ter vamos entrar aqui nessa história. Entra comigo na história. Entra na história. Não olha para a minha voz, que minha voz é feia. Não olha para a minha roupa, porque minha roupa não vai te agradar. Mas tenta entrar na história de Paulo nessa manhã para você entender. Porque um homem como Paulo, na cultura de Paulo, um homem com o conhecimento de Paulo, um homem com dupla cidadania, um homem que todo mundo conhecia, ele se declara fraco, ele se declara sem força, ele se declara as lutas dele, as mazelas deles, mas uma coisa ele diz: eu lutei o bom combate no final, guardei a minha fé. Mas ele mostra o que ele passou por Cristo Jesus. Ele nunca tentou se passar por alguém que ele nunca foi. Ele sempre mostrou quem ele era. Eu não estou dizendo isso, que isso aqui, amanhã você vai abrir o Facebook e vai esclarecer. Irmão, o Facebook é boca do inferno para quem gosta de fofoca. Ele pode se tornar uma bênção? Claro. Você pode evangelizar. A gente pede você aqui para você compartilhar. Então o que é bom faz, o que é ruim elimina. Amém, irmãos? O que é bom faz, o que é ruim elimina. Para poder a gente, sabe, usar as ferramentas que o mundo dá, as coisas boas. Mas aquilo que a gente passa, a gente tem que realmente viver e assumir o que nós estamos passando. E confiar em Deus. Quando chegaram para Jó e acrescentaram sobre os ombros de Jó, depois de tudo aquilo que ele recebeu, por um teste que ele não estava, não deu, ele não estava na negociação do diabo com Deus e Deus com o diabo. Não estava. Ele não estava nessa negociação. Deus usou pela fidelidade dele, mas ele não foi consultado, porque Deus não manda. Olha, Deus não pede, Deus manda. Tá? Deus não pede, manda. Porque eu tenho certeza, se ele chegasse para Jó, um homem como você e eu, ser humano, e pergunta: você vai passar por isso. Quer? Ele diz assim: não. Amém? Deus não perguntou a Jesus se ele queria passar pelo que ele mandou, porque passou como homem. Ele mandou, acabou. Tanto que no Jesus, na caminhada final da vida de Jesus, Pai, se possível for, aparta de mim este sofrimento, não aguento mais, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque ele não tentou. Ninguém aguenta luta, choro e dor. Ninguém, mas a gente tem que assumir. Mas uma coisa eu digo: eis que, assim diz o Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus não se deixa, ele não dorme no nosso fardo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 2, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Confia sempre em Deus, porque Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele sabe, Deus, os olhos de Deus não fecham, Deus não dormita, Deus não dorme. Jesus, homem, dormiu na proa do barco, mas ele estava no controle de tudo. Homem, mas Deus não dorme. Nós estamos entrando num túnel muito apertado.
É porque nós vivemos nesse país e vivemos num país oposto do que a gente vivia. No Brasil a gente precisava muito, mas não tinha. Correto? Aqui a gente continua precisando, mas tem. Pode-se fazer. Aí, aqui a gente não pensava no reino de Deus, mas corria para o reino de Deus, porque precisa. Então, vamos para a igreja. Aqui a gente continua precisando de Deus, mas trabalho, o dinheiro entra, então a gente negocia. Vamos pegar as coisas aí. Dá para fazer sem precisar correr para a igreja. Por isso que tem um monte aí que não quer igreja. Não quer Deus por enquanto. Tem o meu business, eu preciso controlar o meu business. Business, business, business. Sopro de Deus é assim. O ar some e o corpo cai. E aí vem aquela frase trágica, que para mim é trágica, para quem não tem Cristo. Louco! Hoje pedirão a tua alma o que tem tu para dar. Isso é uma pergunta que vai acontecer na vida de muita gente. Quando chega, estanca e vai embora. Poucos têm tempo para Cristo. E os que têm, graças a Deus, têm sido fiéis ou fiéis. Permanece, porque nós estamos entrando num funil. Nós estamos entrando na boca de um funil no mundo espiritual. Escuta, está muito tranquilo para muita gente, mas para muita gente está apertado. As terras estão tremendo, os mares estão recuando. Não sei se vocês já leram em Maceió, as praias de Maceió todas recuaram 1 quilômetro. Para onde foi essa água? Não foi para minha casa. 1 quilômetro, irmão, é muita distância. Os barcos, o farol da praia, o farol do mar, está em terra seca. O farol fica no mar. Guiar os navios, está em terra seca. O povo está andando no farol. E nós não estamos dando conta. Nós estamos preocupados em comprar, ganhar, vestir. Sabe? Louco. Vamos pedir a tua alma. A gente tem que ser real. A gente tem que entender que nós estamos passando, vamos chegar num momento em que tudo vai estrangular, os que ficar vão sofrer. A gente precisa entender que na volta de Jesus, no que precede a volta de Jesus, seremos colocados à prova. E olha, irmão, quanto mais a gente se aproxima de uma bênção, mais provado nós somos. E mais atentado pelo cão nós seremos. Porque ele não quer que a gente chegue até o final. Você está me entendendo? E é aí que a gente vai ver o título dessa manhã. Força dos fracos. Não é isso? A força dos fracos. Olha o que Paulo nos ensina aqui. Ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, Paulo, o pregar, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. Vai até o 3, tá? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco, olha aí, ó, em fraqueza, em temor e em grande tremor. Essa é a situação que Paulo foi estar com os irmãos em Coríntios. Os irmãos em Coríntios eram os irmãos ricos, uma igreja monstruosa, uma igreja de Cristo, que Cristo quase não tinha lugar. Que tal era a desavença, as fornicações, os adultérios, os pecados, as raivas, as fofocas, as soberbas, porque tinha um que falava mais em línguas do que o outro, um tinha dom, o outro não tinha. Isso tudo era a igreja de Corinto. É só você ler Coríntios 1 e 2, você vai ver. Eu não vou entrar aqui com menores.
Mas eu vou entrar aqui, que Paulo diz, olha, isto fui ter convosco com temor, quando você teme alguém, e tremor. Isso chama-se mostrar a fraqueza. Paulo, nós estamos falando de Paulo, não é o Paulo Henrique, não é o Paulo Henrique, nosso irmão, mas é Paulo, o apóstolo Paulo. Porque quando a gente olha para toda essa vida de Paulo, a gente consegue ver um Paulo, né? O Paulo que ele sofreu diversas coisas, açoitado diversas vezes, preso diversas vezes, mordido de serpente, não morreu porque Deus não deixou morrer, né? Julgado, tudo por causa do Evangelho. Você não encontra um Paulo assim, e Paulo venceu a luta, assentou-se na mesa com seus amigos, adquiriu toda ali, como Salomão. Salomão foi amado. Salomão, rapaz, foi o aba do chapéu, que não precisou fazer nada. O seu pai fez tudo. Mas Paulo não. Paulo lutou, e só mostra as lutas de Paulo. E no finalzinho da luta, Deus dava escape. E no finalzinho da luta, Deus dava vitória. No final, não era no início. No final da história. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O Evangelho é para fraco. Não é para forte. O que é isso? É para fraco. É para os que são humilhados, para os que são abandonados, para os que são esquecidos, para os que sofrem humilhação na presença dos outros, aqueles que são enxotados para fora. O Evangelho é para eles. Porque os fortes, os bambambãs, os vitoriosos, eles não precisam do Evangelho. Jesus não veio para eles. Os conhecedores da lei, sabe? Os que estão aí por cima das coisas. Irmãos, eu vejo tanta arrogância no meio dos pastores. Eu vejo tanta arrogância no meio das igrejas. De igreja para igreja, tanta arrogância. Eu já passei por lugares, eu conheço a igreja. Um dia desse eu estava aqui, eu fui comprar comida para mim e para si, eu disse, passa lá no restaurante, compra lá uma carne para a gente comer. Eu disse, tá bom. Fui lá, saí daqui, acabei de fazer minha obra aqui e fui lá num restaurante, no Banana Brasil aqui, na Mérida, aqui na South Main Street, comprar. Cheguei lá e encontrei um outro pastor, a gente se abraçou, a gente se conhece muito tempo. Foi minha ovelha, hoje em dia pastor, e conversando. E eu estava com calça de moletom, meu tênis surradinho, tênis de trabalho, meu casaco surradinho, e casaco pelinho, né? Dia trabalho, eu vim trabalhar aqui. Eu vim para a igreja. Não vou vir de terno e gravata, né, irmão? Eu vim com roupa de trabalho. Saí daqui, chapéu, boné, barba por fazer. Meio de semana, irmão. Dia de trabalho. Não dá para fazer. Não dá para ficar bonito, né? Aliás, já não é bonito. Ficar melhorzinho não dá para ficar todo dia, né? Porque a gente trabalha, né? Aí, o pastor me deu um abraço. O senhor está mais novo? Eu digo, você está mentindo. Eu estou mais velho. Não, você está mais novo. Aí ficamos conversando. Daqui a pouco chega uma pessoa que eu acho que estava com ele, eu não sei, eu não conheço a pessoa. Aí ele falou assim, começou a brincar com o pastor, aí o pastor falou assim, olha, esse aqui é o pastor Labriola. Ele, senhor quem? Pastor Labriola. Ele me deu uma olhada do boné, o meu tênis está rasgadinho do lado. Eu digo, meu avô no lixo. Irmão, o olho da gente fala. O olho da gente fala. Você cuidado com os seus olhinhos. Cuidado dos olhinhos que vê. Não é? Cuidado. Irmão, eu olha, só não passou o rolo em cima de mim porque não deu, porque eu sou um pouquinho grande, mas eu fui para lá do lixo. Mas por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ver o pastor bem arrumado. Né? Geralmente, se não é de terno e gravata, é com uma blusa social, uma camisa social, uma calça social. É o normal do Brasil, não é? O normal do Brasil, você quase não vê um pastor trabalhando no dia a dia. A maioria está tudo nos gabinetes da vida. Não tem nada contra, não, viu, irmão? Quem me conhece, aqui, eu e Cília temos uma testemunha que conhece a minha filha desde pequenininho, que é o Daí. Ele conhece a minha família. Ele conhece a minha vida.
Não do dia a dia, porque a gente não mora junto, eu não conheço a dele, conhece a minha. Mas de reputação de rua, ele é o mais velho que me conhece desde Temporê. Ele sabe muito bem quem nós somos. Ele sabe muito bem. A gente sempre foi uma pessoa do mesmo jeito. Mesmo no tempo que eu usava terno e gravata, eu nunca fui usar terno e gravata todo dia. Por aí, nunca fui. Mas o que acontece é que eu vejo a arrogância do povo, porque aqueles que não usam, não são igual. Não são igual. E eu sou totalmente... Foi por isso que eu dei uma cortada. Pode me chamar de louco. Pode me chamar de louco. Depois que o fundo da igreja ficou preto, o pastor ficou maluco. Tem problema, vai ficar roxo na próxima moda. Se for roxo, é roxo. Tem problema. O que não vai mudar é a Bíblia no meu coração. E o que não vai mudar é a minha vida em Cristo. Porque eu dou conta dela. Eu sofro o que vocês sofrem, mas a gente não abre mão de Cristo. Sabe por quê? Porque tudo isso vai ficar. Essas paredes vão ficar, essas luzes vão ficar, esse tapete vai ficar. Eu vou fazer o melhor, nós vamos fazer o melhor enquanto nós estivermos aqui. Porque depois que nós formos, vai ser porta de bar do faroeste. Vai ser assim, ó. Não me interessa o que vai ficar. Eu estou indo. E para onde eu vou é muito melhor do que aqui. Amém. Amém? A gente precisa mostrar o que nós somos. Não adianta a gente comer mortadela e arrotar caviar. Não adianta eu comprar um sapato de sola preta pintado de vermelho, para o povo pensar que quando eu dobrar na igreja para orar, o fundo aparecer vermelho, para aparecer um sapato de marca, mas não é marca. Não adianta a bolsa da Macy's e dentro tem o presente da loja de $1. Não é isso que Jesus busca da gente. Ele busca a realidade. Nós somos um povo que a gente sofre medo, mas a graça do Senhor é que nos exalta e nos faz vencedor. Você pode dizer amém? É Cristo em nós que faz a diferença. É Cristo. Não me importa se teu pé está no chão, se tiver, eu vou te arrumar um chinelo. Mas eu não vou te comprar um sapato de grife. Porque se eu sei que teu pé está no chão até hoje, você não tem um chinelo, é sinal que você não tem comida antes. Se não tem comida, você não tem roupa antes. Se não tem roupa, é porque você não tem casa antes. Então é melhor cuidar lá de cima e te dar um chinelinho aqui embaixo. Para você te manter. E essa é a realidade. Mostrar o que nós somos verdadeiramente. Paulo diz desse jeito. Eu sei, irmão, que às vezes a nossa história triste, se cair na boca dos nossos inimigos, eles fazem um carnaval. Eu sei. Eu sei que fazem. Eu sei que fazem. É por isso que eu digo sempre, olha, existe um ser. Se você abrir a boca e contar seus problemas para ele, ele não conta para ninguém. E te ajuda a resolver. Chama-se Jesus. Glória a Deus. O verdadeiro amigo. Os outros, enquanto for seus amigos, eles guardam. Quando for a primeira coisa que eles vão falar do seu problema. Isso chama-se falta de caráter. E o povo não quer entregar na mão deles. Aí passa um status que parece que está tudo bem. Irmãos, eu conheço mulheres dentro da igreja, não na nossa, graças a Deus, porque nós estamos sendo educados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos resolvendo os nossos problemas. Nós aqui entendemos que nós somos importantes para Deus e que nós temos uma válvula de escape em toda a situação, porque Cristo nos dá uma porta de fuga. E lá fora nós encontramos refrigério. Nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Mas eu conheço igrejas que as mulheres andam dentro da igreja formosas. Linda. Cantam que é uma maravilha. Interpretam que é uma maravilha. Pregam uma maravilha. Mas por trás o sepulcro está calhadíssimo. Os filhos estão acabados, os maridos estão acabados. E aquele ministério... Ei! Seja verdadeiramente... Chega para Cristo e derrame o seu coração. Enquanto uma pessoa de oração, pastor, derrame o seu coração. Não mostra o que você não é. Mostra o que você é. Porque o Cristo
servindo. Nunca mostrou seu reinado para aqueles que esperavam dele um reinado forte, um reinado rico. Ele sempre mostrou a simplicidade. Mas no final, o Senhor falou assim: eu honrarei o meu filho. E a Bíblia diz que Deus honrou Cristo, que todo nome conhecerá o nome de Cristo. Sabe? O Salmo de número 24 diz que ele entrou na glória. Ele entrou na glória. E o céu parou e perguntaram: quem é este? Este é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Somos dirigidos por um Cristo que mostra a verdade. Um Cristo que mostra a verdade. Mas sabe por quê? Por que acontece isso? Não é porque as pessoas têm que contar os seus particulares para ninguém. Eu também acho que não deve. Se não ajuda, não atrapalha. Se você vê que a pessoa não ajuda, não conta. Eu não uso o púlpito para contar meus problemas. Ou você pensa que eu e Síria andamos de asinha lá em casa? A Aurélia, voando dentro de casa, ele só voa. Do poder da santidade. Desce, Síria, só jogando. Desce, jogando só. Já começa pela cor que ela gosta de beijo no sul. Deixe, não tem culpa, deixe errado. A gente tem a desavença. A gente é casado com um ser humano que não é twins. Somos diferentes, pais diferentes, lugares diferentes, muito difíceis. A gente se encontrou ao longo do tempo. A gente não se encontra quando casa, e a gente vai se encontrar lá na frente. Você casa com quem você é apaixonado. Ama! Depois você vai amar. Quando você sentir o cheiro do chulé e o ronco à noite, aí você vai amar, que vai ter que suportar tudo isso. Você tem que falar: casei com você porque amor à primeira vista, enganador. Mentiroso não vai para o céu, não. Amor à primeira vista, não. Você sentiu paixão. Ou outra coisa, dependendo do visual que você viu. Vamos ser real. Agora, depois, o teu amor ficou sólido. Por quê? Você conheceu. Você sabe o que é dormir todos os dias. Você sabe a deficiência que tem, mas você passa por cima porque você ama. Você sabe a dificuldade que tem. Por quê? Porque juntos vocês lutam. Isso que é amor. Amor é lutar as lutas juntos. Amor é sentir dor juntos. Amor é na hora da dificuldade estar junto. Amor é na hora da alegria estar junto. E na hora da briga, briga! Se não brigar é mudo. Vai brigar do mesmo jeito, não mudo. Sabafa, mas respeite e ame. Entendeu? Não tenta passar para alguém que está do seu lado dormindo todos os dias aquilo que você não é. Paulo nos ensina. Paulo nos ensina justamente isso. E o pior é que o diabo fica. Você já viu quando um leão quer abater um cordeiro, uma corça, um animal que vive em bando? O que ele fica? Ele fica na tocazinha assim, no cantinho dele. Vai, aqueles que correm muito, ele olha, ele só fica assim: 1, 2, 3, 4. Aí lá atrás vem o florido. O florido que olha, sabe? Fica só olhando para a vida dos outros. O bando está longe. Tá? O leão para aí vem. Aí vem o ocupado de mente. Aí aquele que acha que andar com os outros não está bem, ele está destacado. Irmãos, nós não fomos criados para andar separados do bando. Nós fomos criados para andar juntos do bando. Me desculpa a palavra bando, porque vocês não são animais, nem eu sou animal. Mas a gente é junto, mas não junto. Nós não podemos andar separados do corpo. Mente separada do corpo é o escritório do cão. Sabe por quê? Porque quando o corpo sente a deficiência de um membro, ele começa a dar reações diferentes e a gente corre para poder curar, porque senão o corpo todo sofre. O corpo todo sofre. Aí o animal olha, aquele fica ali mais, sabe? E ó, é presa fácil. Quando você está unido no corpo, você não é presa fácil. Aliás, eu digo para você que você nem presa é.
Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos ler Coríntios, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 28. Sabe, irmão, vamos ser real. Vamos ser verdadeiro aquilo que nós somos. Porque é isso que a gente vem aqui para aprender. Ser o que nós somos. E saber que tem um Deus que nos ama. E um Cristo que nos salvou da escuridão e nos fez vencedor. Quero dizer uma coisa para vocês. Olha aqui, escute bem o que eu vou dizer para você. Você pode estar numa situação difícil hoje. Se estiver bem, graças a Deus, você está bem, aleluia, glória a Deus, que Deus confirme, bola para frente, que melhore mais ainda. Mas se estiver numa situação ruim, deixa eu te dizer uma coisa, não é para permanência. Você está passando, você não é tribulado, você está na tribulação. Você entendeu? Você está. É uma questão, você tem que assumir. Mas não vou ficar. Olha aqui que Paulo diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Agora vai para o 27, não é isso? 28. Ele diz assim, e Deus escolheu as coisas inóbeis do mundo e as desprezadas. É isso mesmo, né, que eu li, né? É desprezado. E as que não são, para reduzir a nada as que. Viu? Quando Jesus diz, através de Paulo, que escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sãs, escolheu as coisas que não são para confundir as que são. O que ele está dizendo? Nesse contexto de Paulo aqui, ele está falando do cristão naquela era, tá? Naquela era, o cristão era jogado na arena, era mortos com os leões, isso naquela época, tá? Você sabe que o povo que seguiu a Jesus, ele passou por duas grandes perseguições. O cristão, que segue o cristianismo, ele passou por duas grandes perseguições. A primeira perseguição foi dos hebreus. O povo da aliança antiga, o povo mosaico, eles perseguiram muito. Eles torturavam muito. Como eles não conseguiram superar o cristianismo, ou seja, o que Jesus ensinava, e o povo se convertia, o povo crescia, eles começaram a introduzir o povo na lei romana, que foi a segunda perturbação, e a segunda perseguição grande, a lei romana, os romanos. Era a época. É por isso que eles pegavam na lei e levavam para a lei romana. Aí os líderes diziam assim, peraí, mas na sua lei, você não tem lei para isso? Mas eles estão transgredindo a lei de Roma. Eles queriam que eles fossem julgados, no caso de Jesus. Jesus foi julgado na lei romana. E foi condenado pela lei romana, de tal forma que ele foi crucificado, que era uma tradição da lei romana. Você está me entendendo? Esse que era o grande problema. Porque até mesmo no seu julgamento, o líder falou assim, não, você julga para vocês aí. Isso aí é problema assim. Não, mas estou crescendo tanto através desse homem aí, esse ensinamento de Jesus está crescendo tanto, está tendo tanto adepto, que daqui a pouco eles vão tomar posse do reino romano. Eles vão começar a dominar tudo. Dá um jeito nesse. Aí começou a abrir a mente na lado ruim das coisas, da perseguição de Jesus. Isso é só um resumo da história do cristianismo na Terra. Então o que acontece? O que acontece é que quando a gente vê para esse lado, que Jesus trouxe dos fracos para confundir os fortes. Ou seja, aqueles que eles açoitavam, aqueles que eles dominavam, aqueles que eles prendiam, Jesus fazia deles fortes. Viu? Os não sábios, né, foram escolhidos para enganar os sábios. Porque, irmãos, se você transferir isso para hoje, não é fácil você passar pela tua luta e você dizer que Deus é bom. Não é fácil. Não é fácil. Esse país aqui é maravilha. Até você perder o emprego.
que depois que perde o emprego, você começa a gemer. Enquanto você não perde o emprego, você não geme. Mas quando você perde o emprego, começa a doer o aluguel, começa a doer a alimentação dos filhos, começa a doer as dívidas do Brasil. Por quê? Não tem outro jeito de você procurar. E você bate na porta. Ninguém tem emprego para você. Qual é a maior preocupação de nós nessa época? É atravessar o inverno. Inverno, não inferno. Inverno. Por quê? É uma época mais difícil. Porque se você ficar desempregado no inverno, você vai ter uma vida como se fosse um inferno. Não entra dinheiro, você não acha trabalho. Não é assim que a gente vê, não é assim a realidade. Pois é, mas aí o que acontece? Você perde, aí Jesus entra na situação, porque ele sabe que você não tem condições de pegar um emprego na esquina. Jesus traz uma pessoa na sua vida, uma pessoa que você não sabe de onde foi, ligada através de alguém, conhecida através de alguém, telefone de alguém, WhatsApp de alguém, você roda, lá na frente. A pessoa fala assim: vem cá, eu tenho um trabalhinho para você. E você passa o inverno. E você vence. Sabe o que é isso? É confundir os loucos. Porque ele vai dizer: como é que pode um cara desse? Como é que pode uma mulher dessa, numa situação como essa, e acontecer que trabalho permanece, não fica sem trabalho? E tem aquele que mandou embora, isso mesmo, aquele cara não queria nada, aquela mulher não queria nada, que trabalhava mal, aquilo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Jesus vem, honra. Sabe por quê? Ele veio para honrar. Os que não são sábios. Obrigado. Não são sábios. Dizer que estivesse passando a leitura por outro lado. É assim que aconteceu com Paulo, meu irmão. É assim que acontece conosco. É assim que as coisas acontecem conosco. Ele veio para mostrar o que não são e tornar o que é. O que não pode, que possa poder. O livro dos Hebreus, a Galeria dos Hebreus, diz, capítulo 11, se não me engano, é Hebreu que fala da Galeria da Fé, é Hebreus, né? Acho que é Hebreus, né? Ele fala que da força, da fraqueza, eles tiraram força. Sabe aquele momento da vida de vocês, da minha vida, da nossa vida, que a gente fala assim: gente, não tem condições. É difícil. Não tem mais para onde correr. Não tem mais o que fazer. Não tem para quem mais ligar. Não tem mais com quem falar. Não acontece nada. A vida parou. Aí vem o Senhor e coloca uma força nova no seu coração. Uma caminhada nova. Deus sempre prepara algo novo para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 10. 2 Coríntios 12, versículo de número 10. Estamos terminando. Diz assim: pelo que eu sinto prazer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Olha Paulo falando da sua fraqueza, viu? Nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. É por isso que a gente afirma que Jesus não veio para os fortes. Jesus veio para os fracos. Deixa eu dizer para você quem você é. E para mim também, que essas caixas me retornam. Nós não tínhamos parte alguma no céu, gente. Nós não tínhamos parte alguma nas promessas de Deus. Não tínhamos parte alguma. Sabe o que eu quero dizer para você? Que não adiantava vir para a igreja, se é que tivesse igreja, se não fosse Jesus. A gente ia lutar por uma coisa que não tinha como ganhar. Você entendendo? Você e eu, nós éramos fracos a caminho da morte física e eterna espiritual. Não tinha como a gente vencer essa parte. Mas Deus é tão bom para com você, para comigo, para com todos nós. O que Ele fez? Ele deu seu Filho unigênito.
todo aquele que nele crê. Os loucos, que para muitos aí fora é loucura. Para muitos aí fora ser crente é uma loucura. É um selo. Agora não. Agora, irmão, o evangelho agora é moda. É moda. Tem muita gente na moda, usando o evangelho para aparecer, virar artista. Esse é o evangelho de hoje. Mas nem todos são crentes. Talvez um cabide de emprego, talvez um sustento para alguma coisa, não sei. Mas o que a gente vê é que aqueles que estão realmente remanescentes, eles estão firmes na obra, sofrem e dão a vida para a obra. Porque quem ama Jesus não tem, se não tem, eu vou fazer. Se não pode, eu posso. Mas vou fazer mal feito, é melhor mal feito do que não fazer. Isso é amor e convicção que Deus preparou algo para aqueles que se mantêm remanescentes. Eu não vou pagar músico do mundo para tocar na igreja. Porque o dom do músico não foi a igreja, não foi o mundo que deu, foi Deus que deu. Então Deus vai levantar alguém para tocar na igreja junto comigo. Mas tem igreja que paga músico profissional para tocar na igreja. Se eu acho errado, eu não acho nada. Quem tem que achar é ele. A minha família, eu dou conta daquilo que toca a mim, dá conta. Da nossa vida, quem dá conta é Deus. Mas se não tiver ninguém para tocar, bota o CD da Aline Barra para tocar, eu canto junto com ela e ela não reclama que eu desafio. E tem uma coisa, no final não pede oferta. Ela não pede oferta. Cantar, cantando a Paula Valadão, é um privilégio meu. Só que ela nem me conhece. Eu nunca vi ela nas coisas mais magras perto de mim. Mas a obra do Senhor é feita. A obra do Senhor é feita. Sabe por quê? Eu não vim para ser estrela. Eu vim para ser mão. Sabe o que é ser mão? É trabalhar. É fazer a obra caminhar. Enquanto tiver fôlego de vida, eu vou trabalhar para o reino de Deus. Eu não faço do meu ministério um cabide de emprego. Eu não faço do meu ministério um sustento de vida. Enquanto tiver força, eu trabalho. Por quê? Porque eu não vim para mostrar uma coisa que eu não sou. Irmãos, sem Jesus eu não sou nada. Nada. Sem Jesus eu não posso nem abrir minha boca e falar para vocês um direcionamento de alguma coisa. Eu só posso abrir a minha boca para falar para vocês um direcionamento se eu trabalhar com a Bíblia. Mostrando o que a Bíblia diz. Porque eu não tenho sabedoria nenhuma em mim mesmo. As que eu tenho, um pouquinho que eu tenho, eu devo a Deus. Porque a Bíblia me diz, se eu precisar de sabedoria, eu tenho que pedir a Deus. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu quero te contar um problema. Eu lá na minha alma digo, Senhor, me dê sabedoria, porque já vem bomba e eu não sei o que dizer. Claro que eu não sei o que dizer, eu não sei quem vai vir falar comigo. Eu tenho que ter Deus para me dar uma palavra para aquela pessoa. Se a pessoa vem falar comigo, é porque ela precisa de uma conversa. Ela precisa falar. E ela precisa ouvir algo da parte de Deus. O que é que eu faço? Me decido. Me dê direção, porque senão fica difícil. Porque senão, eu não tenho condições. Eu não posso mostrar aquilo que eu não sou. Eu preciso mostrar aquilo que sou. Sabe? O que sou. Sou totalmente dependente. Mas o Evangelho de hoje não. O Evangelho de hoje não. Eu determino. Eu determino. Você não pode determinar nada com tocante a Deus, não. Você pode determinar na sua vida. Eu na minha. Mas eu determino. Não. Você pode dizer, em nome de Jesus, eu determino. Aí sim, você colocou a pessoa no lugar certo. Eu determino no nome de Jesus. Não. No nome de Jesus, tem diferença no mundo espiritual. Porque quando aqueles a caminho que Paulo estava passando, que ele foi começar a expulsar demônio no nome do Deus de Paulo, o demônio, rapaz, eu conheço o Paulo.
Mas vocês eu não conheço não. Conheço o Deus de Paulo. Eu determino, eu faço, eu curo, eu expulso, eu. Parece que o poder deles é toda a força que eles têm. E quando acaba, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. A gente precisa, meu Deus, parar e começar a entender que a gente é totalmente dependente, precisa 100%. A gente vive em necessidade diária. Não, mas está tudo bem na minha família, não tem problema nenhum. Você necessita a misericórdia de Deus diariamente, porque se a misericórdia não chegar, você não vai a lugar nenhum. Você sai daquela porta, não sabe se volta. Você sai de manhã, não sabe se chega à noite. Você precisa da misericórdia de Deus todos os dias. E a Bíblia diz que ela se renova todos os dias. Todos os dias. Então não adianta. Eu estou falando ainda da arrogância das igrejas e dos pastores. Eu estou vendo. Mas também eu vejo muita gente humilde. Pessoas que não têm nada a se ligar para a roupa, que tem uma palavra que você sente que toca o coração da gente, que saiu desse ranço de se mostrar quem é, para poder mostrar quem Jesus é. Sabe? Quem Jesus é. É por isso, irmão, que eu vou dizer uma coisa para você. Não me queira mal. Não fica com raiva de mim. Tá? Não fique com raiva de mim. Por favor. Mas uma pessoa cobrar para cantar na igreja. Ah, mas ela não cobra. Ela pede oferta. Cobrando. Uma pessoa que usa as músicas que... Me desculpa, irmão. Eu sei que vocês gostam. Todo mundo gosta, tem todo o direito, você é livre. Mas a Bíblia diz que de graça receber e de graça dar. Eu penso assim, é o que a Bíblia diz, tá? É o que a Bíblia diz. Agora, você estipular $6.000 para passar um dia, uma noite, numa igreja cantando, $6.000, oferta, não é cachê, eles chamam de oferta. E você tem que pagar primeira classe, tá? O cantor ou a cantora, o marido, os 2 filhos e a babysitter. Primeira classe para todo mundo. E depois, ainda pagar o hotel. Irmãos, que é isso? O que é isso? Show. Verdade. E o pior é que o povo de Deus paga. E sabe de onde sai esse dinheiro? Dos dízimos e ofertas da igreja, que podia ajudar um irmão que está passando necessidade. Podia estar comprando alguma coisa para alguém, ou alguma coisa para a igreja. Você está dizendo quem? Eu não vou dizer quem. Vou dizer que acontece. Eu sou pastor, eu conheço essas coisas. Ovelha às vezes não conheço. É por isso que eu não trago medalhões aqui na igreja. Medalhões eu não trago. Se vier, vem de graça. Se vier, porque passou ali, o carro enguiçou, entrou para beber água, vai cantar. Se quiser cantar. E também, se tiver tempo, se não tiver tempo, senta no banco e escuta. Vocês me escutam, eu escuto vocês. Por que eu vou abrir porta para qualquer um cantar porque tem seu nome? Tem nome também tem. Se ele é fulano, eu sou João, e aí? O que eu tenho a ver com isso? Ele é fulano. O problema é dele. Ele está tão ruim que o carro quebrou, o meu está ruim aqui atrás. Aqui, dentro da igreja, não é na nossa igreja, da igreja, todo mundo é igual. Desde o juiz ao limpador de rua. Aqui não tem diferença. Todo mundo é igual. E tem uma coisa, o preço do limpador de rua é o mesmo preço do juiz, que Jesus pagou na cruz do Calvário.
Agora, você deixar uma pessoa para cobrar isso tudo e chamar de oferta como... Eu fico pensando, e agora? Palestra com o pastor fulano. Tickets à venda. Compre agora que estamos quase esgotando. Peraí, irmão. Evangelho. 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 Aí, os pastores dessas ovelhas, então, ali ovelha de tudo que é lado, não é verdade? As ovelhas gostam do pastor que está lá pregando. Mas os pastores dela estão aqui todo domingo, toda quarta-feira, orando todos os dias, mandando mensagem constantemente quando some, visitando quando está doente. A igreja está aqui sempre auxiliando. Aí você levanta uma campanha de dar uma doação. O aderente ao pastor X chega lá, dá um dolinha, isso não bota o envelope vazio, sem nome, só para fazer média. O senhor está falando de dinheiro? Não, eu estou falando que o Jesus que morreu por você na cruz do Calvário, ele morreu e pagou o preço para você de qualquer forma, sem avaliar valor. Ele se deu para você ser igual a todo mundo. Você não pode dar valor a um que não dá valor a Cristo como você dá. Eu fui muito amigo do pastor Eliseu Gomes. Eliseu Gomes está aí, o Daldaí que é do tempo. Eliseu Gomes tinha igreja em Denver e tinha igreja em Orabelli. Nós trouxemos ele para Denver. Foi na nossa casa que ele ficou a primeira vez, porque ele morava lá em New Jersey, lá no mar de New Jersey, na área boa de New Jersey. Era lá que ele morava. Nós trouxemos ele para cá e conversamos, ficou conosco lá fazendo show no final de semana. Ele falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não cobro e nem aceito oferta em lugar nenhum. O que me dão? Eu tenho igreja, eu vendo meu CD, eu digo, tá aí, os CD estão aí. Se vocês querem comprar, vocês compram. Se vocês não quiserem comprar, eu vou voltar aqui outra vez, pode me chamar, porque eu venho aqui para fazer a pregação da palavra do Senhor. E eu sou pastor de igreja, eu entendo muito bem o que é uma igreja, as suas despesas. Aí as pessoas não ficam nem um pouquinho chateadas com ele. Aí vem um outro abençoado para pregar em rádio, do culto de jovens. Aí os jovens se esforçam, coitados, esfolam as suas vidas para fazer umas campanhas dentro e cantina, conseguiu $500 da cantina. Chegou para o pregador e falou assim, está aqui, ó, a nossa oferta para o Senhor. Ele abre o envelope e olha, não aceita isso não, devolveu. Não, eu não vim aqui por esse preço, não. Eu tenho muitos gastos. Devolveu os $500. Quantos aqui ganham $500 em 2 horas? 1 hora. Quantos aqui? O jovem, líder do jovem, pegou o envelope, foi para o pastor. Falou, pastor, foi isso que nós alcançamos. Foi isso que nós demos para ele. Ele rejeitou. O pastor, não tem problema, espera acabar tudo. Quando acabou tudo, o pastor pegou os $500, botou no bolso. Foi lá conversar com o abençoado. Poxa, os jovens se esforçaram tanto, te deram uma oferta, você não aceitou, pastor, eu tenho meus gastos, minhas despesas, sabe? O pastor falou assim, ah é? Então $500 não cobra sua despesa não. Então nem 500, nem 1.000, nem 1.500. Está aqui, o teu cheque era de 1.500. Está aqui os $500 do jovem. Agora você vai embora, sem ganhar nada. A porta da rua em que você entrou é mesmo que você sai. Você pregou o evangelho, a sua obrigação de pregar o evangelho como a minha também. E aí, você é errado, pastor, isso não tem ética. Ética? O que você pensa que você é? O que eles pensam que eles são? Foi de graça. Foi de graça porque nós não pagamos. Mas por Jesus foi preço de sangue. Aí chega na hora, paga uma fortuna para assistir o cantor. O cara não está nem vendo você lá no público, tem milhares. Na casa do Senhor, uma coisinha pequena. E às vezes pode dar. É onde tem sustento do dia a dia. Irmãos, olha, eu vou dizer a coisa para você. Olha aqui, ó.
Olha para mim aqui. Tudo que se prega aqui, não é só eu não, todos que pregam aqui, está se preocupando com a sua vida no reino de Deus. Está alimentando a tua alma no reino de Deus. Está se preocupando com você no dia a dia. Estamos juntos fazendo parte do projeto de Deus, que é o projeto da redenção. Você entendeu? Mas o que isso tem a ver com os fracos? Tem a ver com os fracos é que eles usam a força deles, usam a aparência deles, usam a fama deles para poder tirar dos fracos, porque eles não ganham dinheiro em cima do rico, ele ganha dinheiro em cima dos pobres. É o seu dinheiro, o meu dinheiro que eu vou lá e pago, que sustento a Mercedes deles, o avião deles, viu? A luxúria deles. Tudo em nome de Jesus. Isso vai acabar, irmão. Isso vai acabar. Escuta o que eu vou dizer para você. Isso vai acabar. Porque se tem uma coisa que me faz honrado, eu sou honrado, é ser dizimista. Eu sempre fui dizimista, fiel a Deus. E isso me trouxe uma bondade muito grande na minha vida. Porque eu sei o sufoco que é manter a obra do Senhor em vida. Então, eu não quero ficar aqui aparentando quem eu não sou e deixando de mostrar quem eu sou. Porque na hora da tristeza, para onde você corre? O cantor? Ou para Deus? Na hora da sua angústia, quem é que te socorre? São os hinos? É Deus. Então, se compadece com quem compadece com você. Chora com quem chora com você. Sorria com quem sorri com você. Viu? Honre quem te honra. Sabe por quê? Porque nós somos corpo. A gente não vende irmandade. A gente dá irmandade. A gente não vende unidade. A gente dá união. A gente não vende parte. Nós somos corpo. Estamos ligados um no outro. Sabe por quê? Porque dá força, sabe? É a força do fraco. A força dos fracos está em Cristo Jesus, que nos faz iguais em todo o tempo. Iguais em todo o tempo. É a força em Cristo Jesus. Viu? Então, não fique aí, voltando ao início da ministração, que eu distanciei um pouquinho, não fique aí se achando um sem ninguém, sabe? Um José abandonado. Lembra que na tua força, na tua fraqueza, existe um Deus que está velando por você. Nas suas lutas, nas suas angústias, não desespere. Existe um Deus que ainda tem controle na tua vida. Mesmo que seja naufrágio, mesmo que seja serpente, mesmo que seja chicotada, mesmo que seja prisão, não desespere. Louve, honre a Deus, porque Ele dará conta da tua caminhada, Ele dará conta da tua vitória, porque aqueles que são fracos em Cristo se tornam fortes. Quando as pessoas olharem para você e achar que você não tem força nenhuma, eu sou a tua força. Eu preguei aqui socorro bem presente na quarta-feira, quando Deus vira para Josué e fala: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora, cabra, levanta, estufa o peito e marche. Passe esse Jordão, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não tenha medo, não tenha muito medo. Eu serei contigo onde fores, aonde colocar a planta do vosso pé, eu serei contigo. Viu, queridos? Não fique achando que você não tem força. Não é pela sua força. A sua força é Cristo Jesus. Seja verdadeiramente quem você é. Não tenha medo. Deus é contigo. Você vai vencer na tua vida. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor.